Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube. Todo mundo, né, falando até amanhã, que é o compromisso aí de que amanhã nós vamos estar novamente estudando as Escrituras juntos. Então, todos os dias, uma escritura nova da designação do Vem e Segue-me aqui. Entre as mensagens que tem aqui, tem uma que é da Iracene Bispo, né? Ela compartilhou aqui, disse até amanhã também, e ela falou que ela recebeu o convite pela irmã Claudete. Ela é de. As duas são, né? De Itaporanga, Sergipe. Então, gratidão, Claudete, por ter indicado aí a Iracene Bispo, tá bom? Seja bem-vinda, irmã. Sejam todos bem-vindos aqui ao estudo diário das Escrituras. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Aqui, hoje a gente vai estudar Doutrina e Convênio, seção 18, versículos 6 ao 8. 3 versículos só. Versículos 6, 7 e 8. Amanhã promete, porque vai falar do valor das almas, tá bom? Não percam a mensagem de amanhã. Aliás, não pode perder nenhuma, né? Por isso a gente vai terminar a mensagem dizendo até amanhã aqui. Vamos lá aqui então, versículos 6, 7 e 8, eu vou ler em Doutrina e Convênio aqui, seção 18, e depois eu venho explicando. Aqui diz o seguinte: Eis que o mundo está amadurecido em iniquidade, e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. E assim como foste batizado pela mão de meu servo Joseph Smith Jr., de acordo com aquilo que lhe ordenei, ele cumpriu aquilo que lhe ordenei. Agora, não te maravilhes de que eu tenha chamado por um propósito meu. Propósito esse que me é conhecido. Portanto, se ele for diligente na observância de meus mandamentos, será abençoado com a vida eterna. E seu nome é Joseph. Então vamos aqui ficar nesses 3 versículos. Aqui o Senhor chama ao arrependimento tanto os da casa de Israel como os gentios. Os gentios são todos aqueles que não era o povo do convênio do Senhor. Então aqui, na verdade, ele está chamando todas as pessoas ao arrependimento, tá bom? E logo em seguida ele fala de batismo aqui, então ele está chamando pessoas para ser batizadas. Aqui, né, nessa revelação, Deus fala para Oliver Cowdery: não te maravilhes de que eu tenha chamado para um propósito meu. Ele está falando acerca de Joseph Smith, para ele não se maravilhar que ele foi chamado ali, que Joseph Smith foi chamado para um propósito do Senhor. Aqui fala também que o Senhor conhece o propósito. Às vezes nós não conhecemos, mas o nosso papel é apoiar o líder que foi chamado, confiar que Deus o chamou e apoiar esse líder, independente da instrução que ele tinha. Aqui no caso, Oliver Cowdery, ele era 1 ano só mais novo do que Joseph Smith e ele era professor. Então não era para ele se maravilhar que Deus escolheu Joseph Smith ali para servir, tá bom? É um dos pontos aqui ensinados também. E aqui fala também, né? Se ele for diligente na observância de meus mandamentos, serás abençoado com a vida eterna. Sim, está falando de Joseph Smith aqui. Agora, no começo do versículo 6 aqui diz: Eis que o mundo está amadurecido em iniquidade. Iniquidade é mais do que pecado, né? É uma forma perversa de pecado, né? Como eu posso dizer? A iniquidade é a pessoa estar apaixonada pelo pecado, mas não é qualquer tipo de pecado, tá bom? É um pecado de maldade, de fazer maldade com as pessoas e gostar, se agradar de ver o mal nas pessoas, de fazer o mal para outras pessoas. Pelo incrível que pareça, existe pessoas assim, tá bom? Então é isso que é iniquidade. Então aqui o Senhor falou nessa revelação que o mundo está amadurecendo na iniquidade. Bom, aqui também eu peguei algumas escrituras para falar sobre isso, porque à medida que vai se aproximando a, a segunda vinda de Cristo, o mundo vai piorando. As escrituras mostram isso, né, que a tendência é o mundo ir piorando. Por exemplo, em Mateus, capítulo 24, versículo 12, e o versículo 13 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é se manter limpo em meio a essas iniquidades. Aqui, então, fala que vai se multiplicar a iniquidade e o amor, né, no coração das pessoas
vai se esfriar. Ah, agora aqui é o seguinte, nós hoje em dia, nós se sentimos perseguidos, né? A gente viu uma grande perseguição na época de Cristo, a ponto deles serem é, jogados aos leões, morto por conta que eram da igreja, tá bom? Hoje em dia a gente não vê uma perseguição assim, pelo menos não no nosso país, tá bom? Mas a gente não vê uma perseguição desta maneira infligindo a vida da pessoa, mas a gente vê uma grande perseguição aos princípios das leis de Deus. A gente vê que toda hora tem ataque contra a instituição que é a família, o casamento, a lei da castidade. Então a gente vê esses tipos de ataque, né, que o inimigo ele aborda aqui. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 12 e 13, diz assim: também todos os que impiamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui é interessante que fala que aquele que quer viver o evangelho vai sofrer esse tipo de ataque, vai se sentir ofendido quando as pessoas fazem esse tipo de ataque e até vão partir para a defensiva, né? Defender ali a família, defender o evangelho, a lei de Deus, né? Que a lei da castidade não está ultrapassada, é uma lei de Deus. Então a pessoa vai se posicionar e por conta disso vai ser ridicularizada, vai sofrer algum certo tipo ali de perseguição. Aqui diz o seguinte ainda, continuando o versículo: porém o homem mau e enganador irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então aqui, né, se a pessoa não quer ser perseguido, né, é só a pessoa ser igual ao mundo, né? O mundo não vai perseguir o mundo, né? Aqui diz que em Tiago 4,4 fala que qualquer que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o mundo ama os que é seu, né? Então é isso. Aqui, então, no versículo, a parte que me chamou a atenção é que fala que os mal vão de mal a pior, tá bom? Eles vão piorando. E nesse sentido que o mundo vai caminhando para piorar. Então, aqui no versículo, né, de doutrina e convênio, conforme nós vimos aqui na seção 18, versículo 6, havia falado: eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade. Em outras palavras, nós poderíamos dizer: o mundo está ficando pior, né? Algumas pessoas até falam: na minha época era diferente, hoje em dia tá bem diferente da antiguidade, né? E as pessoas fazem esse tipo de comparação, nós também, tá bom? Mas será que o mundo hoje ele é pior do que era no passado? Né? Bom, em alguns aspectos e alguns pontos indicativos mostra que o mundo melhorou, tá bom? Eu vou trazer alguns desses dados aqui. Por exemplo, na expectativa de vida. Antigamente as pessoas viviam muito menos do que hoje em dia. Hoje em dia as pessoas conseguem viver aí 80 anos para cima, né? A expectativa de vida aumentou. Antigamente, aí, há 30 anos atrás, era bem menos provável, né? Nessa idade aí. Também a renda, né? Mais pessoas saindo da pobreza, inclusive a África, né? Tem os desafios, mas a gente tem vindo muitas bênçãos indo ali no país da África. Mas olha só, não somente as bênçãos estão indo lá, também o evangelho, tá? Eu acredito que muitas das bênçãos que as nações ganham é por conta também da pregação do evangelho, de viver o evangelho, a gente é abençoado. Então, a gente vê na questão da saúde, né? Gravidez, bebês, por conta da tecnologia, por conta da saúde, é, de meios tecnológicos. Hoje em dia, uma gravidez que é de risco, raramente a pessoa vai morrer no parto por conta de tanta tecnologia, fazer pré-natal, tudo isso evita, né? Certo? Então, antigamente morria-se mais gente, né, na gravidez, ou bebês também. Hoje em dia tem grandes meios, né, deles fazerem para ajudar ali e acolher, né, a criança, tá bom? Até mesmo nós podemos pensar na pandemia que tivemos, né, na Covid-19. E aí eu vou falar, essa foi mundial, né, foi a pior que tivemos. Mas, na verdade, a peste negra, no século XIX, ela matou muito mais gente do que na pandemia aqui, né? A pandemia aqui estima-se que matou 14 milhões de pessoas. Já na peste negra foi 75 milhões de pessoas.
Até a gripe espanhola, né, foi mais do que a Covid-19. A gripe espanhola aí foi 50 milhões de pessoas que morreram. Então, se nós pegarmos esses dados e fazer uma comparação, a gente vai falar, nossa, o mundo hoje está bem melhor do que antes, né? Conta de vacinas, cuidados que tiveram, né, para que tanta gente não morresse. Para você ver, a Covid-19 foi em nível mundial, né? A peste negra não foi a nível mundial, foi mais na Europa, né? A gripe espanhola também não foi a nível mundial, tá bom? Mas essas mataram mais do que a Covid-19, né? Agora, claro, né, a dor para quem sofreu ali a perda é muito grande, tá bom? E aí passa para a pessoa aquela coisa que aquela foi a pior que teve, porque ela teve a perda, né? Independente, né, da estatística que nessa doença que morreu menos gente, na outra doeu mais. Quando é um da família, né, a dor é muito grande. A dor é muito grande e é intensa, tá bom? Então, respeitando aí todas as dores aí. É, aqui, então, de acordo com essas estatísticas, a gente pode dizer que o mundo melhorou, né, nesse aspecto. Até mesmo nas questões de guerra, antigamente era muito mais barbaridade. Eu sei que existe hoje, mas era muito mais do que hoje. Agora, via de regra, né, ou seja, geralmente as dificuldades aproximam as pessoas de Deus. Inclusive, quando Israel estava rebelde, Deus mandava outras nações dominá-las para que elas se humilhassem, né, e voltassem para o Senhor, voltassem a guardar os mandamentos, tá bom? Agora, também a prosperidade, né, não é um indicativo de que todo mundo está guardando os mandamentos. E aí, então, é esse o ponto aqui, né? O versículo que nós lemos é que o mundo está amadurecendo na iniquidade. Então, se tudo está bem agora, não significa que o mundo não está pior na iniquidade, né? Que as pessoas não estão buscando a Deus, tá bom? Um exemplo disso, vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 3, para finalizar a mensagem aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e o 18. Aqui é Deus falando à igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, ela era muito rica. Para ter ideia, quando teve um terremoto, essa cidade na Laodiceia, ela se reconstruiu sozinha sem pegar a ajuda do governo ali de Roma, né, para se construir. Elas mesmas eram tão abastadas que tinha ali o suficiente, elas mesmas se reconstruíram. Lá em Laodiceia tinha a maior de oftalmologia, né? Uma clínica de oftalmologia. Eles fabricavam um colírio para os olhos. Também era ali que fazia o ouro muito fino, né? Um ouro mais caro. E também ali tinha questão de fazer lã, né? Lã de tecido. Era o lugar onde fazia um tecido preto brilhante ali, muito bonito, né? Com a lã da ovelha também. Então era uma cidade extremamente rica, estava próximo, olhando assim, aquele povo, você fala, nossa, aqui o povo vive o mandamento de Deus, né? Olha como aqui está tudo prosperando, né? Mas veja só o que o Senhor fala da igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, versículo 17 e 18. Porque dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, né? A cidade pensando aqui, eu estou enriquecido, não sinto falta de nada. E a percepção de Deus era diferente do povo ali, né? A percepção de Deus aqui, ele fala que não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. Cego, né? Logo no lugar onde tinha a clínica de olhos ali, né? A oftalmologia ali, no lugar onde tinha roupas, né, que fazia tecidos, os melhores tecidos ali. Pobre, né, o lugar onde se tinha ouro. O que o Senhor aconselha, né, para essa igreja aqui em Laodiceia? Aconselho que de mim compre ouros refinado no fogo para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha de tua nudez. Essa questão, né, de aparecer a vergonha da nudez já remete ao jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva eles caíram em transgressão, eles fazem folha de figueira para tampar a nudez ali,
que foi inútil, né? O Senhor teve que fazer roupa com peles de animal para cobri-los. Então aqui é um simbolismo de fazer convênio com o Senhor, tá bom? Para estar, não estar nu perante o Senhor. Imagina nós, né, no nosso própria época aqui, sair sem roupa, né? É uma vergonha danada, não dá para sair sem roupa. Então, imagina a gente sem roupa perante o Senhor, a gente vai sentir vergonha. O ponto aqui é sentir vergonha, é uma maneira figurada de falar que devemos fazer convênio com o Senhor, nos revestir de vestes brancas, tá bom? Então, aqui ele continua, né? Para que te vista e não apareça a vergonha de tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então aqui o Senhor fala, ungir o teu olho com colírio para que veja. Porque veja que o povo da cidade de Laodiceia, eles pensaram, eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas por outro lado, o Senhor falou, você é pobre, você é cego e você está nu. Então você precisa comprar de mim, ter de mim as roupas, enriquecer por meio de mim. Então veja que a percepção é diferente. Então a questão que fala, né, da doutrina e convênio, o mundo está amadurecendo iniquidade? As estatísticas mostrando, conforme eu falei, parece que o mundo está melhorando, né? Mas na iniquidade, no pecado, hoje em dia está mais difícil das pessoas fazerem convênio com Deus, de abrirem o seu coração, de se comprometerem com Deus, né? Hoje em dia, né, inclusive, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Não é à toa que o Senhor chama a igreja dele de noiva, né? Que é um relacionamento, é um dos maiores compromissos que nós temos, o casamento. Então, o Senhor chama esse relacionamento, essa aliança, de casamento, né? Então, nós somos a noiva do Senhor. E hoje em dia a gente vê que as pessoas nem namorando estão, né? A pessoa vai ali para a balada, fica com 3 pessoas ali, só ficar. E às vezes as pessoas trazem isso para o mundo cristão. As pessoas não estão se relacionando com Deus, estão ficando com Deus, né? Vai lá na igreja, tem aquele horário ali, fica lá, depois no meio da semana não tem mais. É igual no livro de Mormon falando das pessoas que iam lá, no Ramiúpeto, né? Ia lá, adorava a Deus do jeito deles, depois na hora de ir para casa já não falavam mais em Deus até chegar a próxima semana. Então isso é só ficar com Deus no momento, a gente precisa ter um compromisso com Deus, relacionamento com Deus, tá bom? Então, por isso a importância de estudarmos todos os dias as Escrituras juntos. Então, na verdade, as Escrituras estão certas, o mundo está ficando pior no sentido da iniquidade. Poucas pessoas estão tendo tanto interesse de buscar a Deus, de ter esse compromisso com Deus, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.